querida, né? É muito tempo. É bom ver, mesmo assim a distância. Exatamente, não é distância. Vai, Cláudia, assume. Vamos embora? Vamos, Claudinha. Vamos embora. Então, boa noite a todos novamente. É uma alegria muito grande poder reencontrar com todos vocês. Ainda não podemos nos encontrar presencialmente, mas está valendo, né? O trabalho continua sendo realizado. Nós nos mantemos ligados através do coração, do pensamento, do sentimento. E isso é o que é realmente importante. Então, hoje nós estamos com a presença da nossa queridíssima Edna Barreto, que é lá do Bom Samaritano, e ela vai conversar conosco sobre o tema enfermidade. Um tema muito pertinente, não é, minha gente, ao momento que nós estamos vivendo. E hoje, mais do que nunca, nós podemos visualizar nas pessoas, na humanidade, essa questão da enfermidade. E não estamos apenas nos referindo à enfermidade física, né? Mas também à enfermidade mental, à enfermidade psicológica, à enfermidade espiritual. Então, certamente, Edna vai deixar para nós muitas informações, muito conhecimento, né, com o material que ela preparou, e vamos aproveitar. E sempre costumo dizer que bom que nós fizemos essa feliz escolha, né? Porque poderíamos estar fazendo qualquer outra atividade. Muito embora hoje não tenhamos muitas opções, né? Porque estamos meio que enclausurados. Mas, de todo jeito, né? De qualquer forma, poderíamos fazer qualquer outra escolha. Mas escolhemos estar aqui reunidos para aprendermos mais um pouco dos ensinamentos do Cristo, né? Dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora. E vamos embora, né? Porque Edna tem muito assunto aí para passar para a gente. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós queremos pedir para que Arnaldo faça a nossa prece de início. Vamos lá, minhas irmãs. Vamos lá, meus irmãos. Boa noite a todos. Agradecer ao nosso Pai por esse momento singular, esse momento que escolhemos, como falou a nossa irmã. Escolhemos sim, Senhor, pela necessidade do nosso espírito, da nossa alma, da palavra que nossa irmã vai trazer nessa noite, para acariciar os nossos corações, nossas mentes, incentivarmos cada vez mais a te buscar, Senhor, e conhecer mais dos teus ensinamentos. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco, iluminando a nossa irmã que vai usar da palavra para iluminar a noite de hoje com teus santos ensinamentos. Muita paz. Devolva a palavra à nossa irmã para que a mesma dê continuidade na palestra de hoje. Não. Que assim seja. Assim Pessoal, seja. só lembrando a todo mundo, a palestra está sendo gravada, tá certo? Porque a gente depois disponibiliza, né, esse material para quem não teve condições de acompanhar. E lembrando também que todos devem permanecer com os microfones no modo desativado, tá certo? Para que não haja interferências e acabe prejudicando a qualidade do trabalho. Então, a palavra é toda sua, Edna. Bom trabalho. Obrigada, Cláudia. Uma boa noite a todos. E que Jesus abençoe, proteja e ampare a cada um de nós. Meu nome é Edna Barreto. E a gente faz parte do Centro Espírita O Bom Samaritano. E é com prazer imenso que eu me encontro com vocês, mesmo virtualmente, mas o mais importante é estarmos ligados pelo pensamento, estarmos ligados pelo carinho, pela atenção e pela vontade constante do aprendizado, porque este nós não podemos perder. Hoje temos essa incumbência de conversarmos sobre enfermidade. Mas antes eu queria agradecer a Deus, agradecer ao Mestre amado Jesus, agradecer aos bons espíritos de luz, ao nosso guia de tarefa, a todos que se fazem presentes junto conosco, encarnados e desencarnados, por esta oportunidade. Enfermidade é o tema para ser discutido, conversado, e digo a vocês, se alguém tem algo para falar,
no decorrer da nossa dissertação, que falem, porque é sempre bom essa interação, né? Uma orientação a ser dada, algum ponto a ser observado, isso é muito importante. Mas antes da gente adentrar neste ponto, a enfermidade, dizendo de antemão que este título, esta lição, de extrema importância, pelo menos para mim, essa lição está contida no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E antes de a gente começar sobre enfermidade, Emmanuel traz logo no prefácio deste livro, nos dizendo sobre como foi a origem e qual o objetivo desta obra, que eu vejo de grande importância. Então, Emmanuel diz assim para a gente: e um certo dia, um coração amigo daqueles que vivenciavam junto com Chico, solicitou deste benfeitor amigo algumas orientações que pudesse ser falado de espírito, para que pudesse trazer para os irmãos encarnados uma orientação segura, como ela deveria se portar nesse processo de encarnação. E Emmanuel diz assim para esse coração amigo: na espiritualidade existe uma carta falada, pelo qual nós orientamos os nossos irmãos em processo reencarnatório. Após isto, em 1958, chega pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier esta carta, que deixa de ser falada e passa a ser escrita com o nome e Pensamento e Vida. Esta obra, ela traz 30 lições belíssimas. E esta lição que a gente vai conversar hoje é a 28ª, Eternidade. E este manancial de informações trazidas pela psicografia de Chico Xavier e ditado por Emmanuel, é para cada um de nós as orientações necessárias para aqueles que querem tirar proveito deste momento reencarnatório. Então, Emmanuel, ele começa dizendo assim, que o pensamento é um tipo de energia magnética. O pensamento é um tipo de energia magnética. E que o pensamento flui do espírito como a água flui da cachoeira. Eu acho assim, muito importante a gente lembrar deste fato, em saber que nós pensamos e o pensamento ele flui do espírito, do ser espiritual, tal qual, como diz Emmanuel, tal qual a água flui da cachoeira. Então, como o pensamento é uma energia magnética, ela atrai e ela repulsa também. Atrai aqueles que vão estar no mesmo patamar de energia, os mesmos pensamentos, vão ser ligados e atraídos quando a gente emite um pensamento. E esse pensamento ele é formado de quê? O nosso pensamento ele é constituído de quê? O pensamento é constituído dos nossos conhecimentos intelectuais, dos nossos conhecimentos religiosos. O nosso pensamento ele é também constituído pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nos diz Emmanuel que o nosso pensamento é formado principalmente por nossas emoções e sentimentos, que verdadeiramente dá cor e vida ao pensamento, principalmente são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quis deixar isso bem claro para nós entendermos a importância dos nossos pensamentos e o que é que ele pode construir ao nosso redor. Quando nós pensamos, nós plasmamos e o pensamento realmente vai dar vida, vai dar realmente a vida que nós necessitamos e que nós estamos procurando na verdade. O pensamento ele vai dar vida àquilo que a gente está buscando, que nós estamos procurando. Então, vamos começar a leitura desta lição linda, maravilhosa. A partir do momento que Rinaldo me convidou para nós conversarmos sobre este ponto, esta lição de Emmanuel, enfermidade, eu
verdadeiramente me apaixonei por esta leitura, porque eu trouxe para mim, para a minha vivência, esses ensinamentos trazidos pelo benfeitor Emmanuel, que é isso que a gente precisa fazer. A nossa doutrina, no estudo da doutrina dos Espíritos, precisamos, cada momento, a cada coisa, a cada ensinamento que nós vamos nos apropriando, trazer para o nosso entendimento e trazer para a nossa vivência. Porque Kardec, ele sempre nos diz assim, reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que deve ser a mesma coisa, pelo esforço que faz para domar suas más inclinações e pela mudança de comportamento. Então, esse é o ensinamento que Kardec traz, que eu gosto muito de ter comigo, para me estimular a esta mudança, a essa luta de mim para comigo mesma, para que possa ocorrer essa tão sonhada transformação moral e espiritual que a doutrina espírita nos convida a ter. E essa lição do benfeitor Emmanuel, ele também nos convida exatamente a realizarmos esta mudança. Então, inicia-se assim, a lição, a enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Percebamos a amplitude desta primeira estrofe, dessa primeira mensagem que Emmanuel traz, quando ele diz: nem toda doença que nós somos acometidos, ela advém de um processo de elaboração mental. Mas o nosso processo de elaboração mental, ele age positivamente, diretamente, ele influencia a quem está com algum processo de enfermidade ou de doença. A gente traz, ou a gente leva para as nossas experiências dentro do hospital, quando a gente vê que 2 pacientes ou 2 pacientes, elas estão com o mesmo processo enfermiço, ou o mesmo processo de doença, e 2 pessoas, elas agem ou reagem de forma diferentemente. Tem pessoas, tem pacientes nossos, que eles assim, são tão pessimistas, mas tão pessimistas, que eles atrapalham no processo do cuidar, eles atrapalham no processo da intervenção medicamentosa para que ele possa sair exatamente de sanar aquela doença em que ele está atravessando. É de forma tal que tudo que vai ser feito não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu não quero isso, dói muito, eu não concordo. É um processo muito difícil, onde a gente tem outras pessoas, outros pacientes, que mesmo estando com todos os sintomas, sinais e sintomas, mas ele vai dizer, mas eu estou bem, mas eu vou melhorar, eu estou com isso e isso, mas eu não tenho isso, então eu já estou bem. A gente vê que pessoas diferentes, tendo o mesmo processo de enfermidade e lidam com esse processo de forma completamente diferente. Aí quando Emmanuel traz bem para a gente, nem todo processo de doença ou de enfermidade que acomete alguém, ele não advém da sua atividade mental, dos seus pensamentos, mas o seu pensamento vai influenciar diretamente sobre o seu processo de doença. Aí ele continua dizendo assim: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Nós conhecemos, com certeza a gente conhece, quantos irmãos nossos já nascem com algum problema de enfermidade. A gente conhece também alguns irmãos que já são diagnosticados dentro do próprio útero, através do estudo do líquido amniótico, já se descobre algumas enfermidades. E aquele serzinho
que ainda nem saiu ainda do útero, passa-se processo cirúrgico, já se inicia um tratamento, e a criatura, quando nasce, já está até melhor daquele processo enfermiço. A gente buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. As causas anteriores das aflições, Kardec traz para a gente as enfermidades de nascença. Vocês devem lembrar dessa lição lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que quando os males de nossas vidas não tiveram no presente, com certeza estará no passado, está em outras encarnações. E essas moléstias, elas são catalogadas como, lá na frente ele vai falar, como medicamentos para o ser espiritual. Aí, o nosso irmão vai colocar para a gente assim: as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Eu me fiz lembrar agora uma lição de Chico traz para nós, e vocês vão lembrar também, aquele caso de um rapaz que ele nasce com a deficiência física. Ele não tem os 2 braços. E certo dia, a mãe desse rapaz procura Chico, ela muito aflita, chorosa, e dizendo assim para Chico: Chico, o meu filho já não tem os 2 braços, agora surge uma doença e meu filho vai perder as 2 pernas. Como é que Deus permite uma coisa dessa? E Chico diz assim: minha irmã, eu vou te contar uma coisa. Esse nosso irmão já desencarnou algumas vezes pelo suicídio. Por isto, ele nasceu sem os 2 braços. E agora, minha irmã, ele já está planejando correr e se jogar. E, de novo, retornar à espiritualidade pelo suicídio. Por isto, minha querida irmã, ele agora, Deus permitiu que esta doença viesse a cometê-lo, para que ele perdesse as 2 pernas e não se suicidasse mais uma vez. Então, a gente, em muitos casos, que vocês sabem de muitos casos, com toda certeza, eles catalogam-se como medicamento. Tem algumas enfermidades que nós, ou que alguns, já nascem desde o berço com ela, ou no meio da caminhada, tem lá uma pedra no meio do caminho, e tropeçam, e caem, e passam a ter uma deficiência, seja uma deficiência física, seja uma deficiência visual, e a criatura passa a ter aquele problema. E eles catalogam-se realmente como medicamentos essenciais para que aquele espírito ele possa ter um novo aprendizado, ter um novo olhar e, com certeza, sair deste momento reencarnatório com melhores atitudes, com melhor pensamento, havendo uma mudança de pensamento. Mas, contudo, percebam esta informação, contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. Quem é o veículo de nossas manifestações? O veículo de nossas manifestações é o corpo físico. É esse instrumento que o Pai nos permitiu para que nós, como seres espirituais, pudéssemos trabalhar, pudéssemos aprender, pudéssemos nos educar, ou nos educarmos para sairmos daqui com melhores aprendizados, com outro tipo de comportamento, ascendendo na escala evolutiva, que foi para isso que nós fomos criados, para evoluirmos e para sermos espíritos de luz um dia. Então, Emmanuel continua, operando desajustes nos implementos que o compõem. Vamos voltar um pouco, a gente vai dizer assim.
Contudo, tem muito tipo de doença, tem muitas doenças, muitos sintomas patológicos que decorrem dos reflexos infelizes da mente. Quem são os reflexos infelizes da nossa mente? Nós poderíamos citar aqui vários. Vamos falar da raiva, do rancor, do ressentimento, da tristeza, da maledicência. Tudo e muito mais são reflexos infelizes da nossa mente. E cada sentimento deste, que citado foi por mim neste momento, e muitos outros que vocês estão pensando agora, eles agem de forma negativa por tecidos, por músculos, por órgãos, por sistemas, a composição do nosso corpo. A gente falando nisto, a gente lembrava nesse exato momento do livro Missionários da Luz, quando André Luiz nos fala, lá no departamento reencarnatório, quando ele mostra para a gente aquela máquina perfeita lá, uma máquina perfeita, a máquina que vai ser revestida pelo Espírito, que precisa passar pela experiência de um corpo feminino ou um corpo masculino, enfim, está lá. Acho que vocês lembram dessa passagem que está lá, Missionários da Luz, quando mostra lá o corpo, mostrando os vasos, mostrando os músculos, mostrando cada órgão. Eu acho belíssima aquela parte onde onde André Luiz mostra para a gente iluminado, mostrando como é que vai agir. A gente recebe um corpo perfeito. Nós recebemos um corpo onde é para que a gente possa fazer o melhor pelaquele corpo. E nós nos apegamos às raivas, os rancores, os ressentimentos, as tristezas, os medos. A gente se apega a tudo isto e vai paulatinamente desgastando esta máquina que o Pai nos permitiu ter para que a gente viesse e pudesse completar um tempo de existência para adquirir conhecimentos. Eu lembro também quando o André Luiz fala sobre o completista. Na verdade, é um benfeitor que fala sobre completista para André. E André pergunta, meu irmão, e o que é completista? E o benfeitor diz assim para André, é aquele que reencarna e consegue passar o tempo que deveria passar no corpo físico para tirar todo o proveito necessário e retornar à pátria da espiritualidade com ganhos espirituais. Mas são poucos, André, que vão, se revestem do corpo físico, retornam no tempo certo. A grande maioria, André, retornam antes do tempo, tido como até, muitas das vezes, um suicídio indireto, mas não consegue completar o seu tempo. Este é o completista. E a gente vai se apegando a tudo isso e vai realmente danificando este aparelho físico e retornando à espiritualidade, na verdade, antes do tempo. É fácil? Não é fácil. Estamos no momento de aprendizado? Estamos sim. Já estamos em espírito de terceira ordem? Somos sim. Ainda estamos ainda num período de expiações e provas? Sim. Mas é necessário entendermos e lembrarmos que hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos. Doutrina esta tão esclarecedora. Doutrina esta que nos apresentou a vida espiritual da forma que ela é, tendo nós a oportunidade de termos, ouvirmos e conversarmos com os Espíritos, onde nos diz exatamente, eu fui assim e assim eu vi. Nos dando os exemplos práticos da vida da espiritualidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita, somos espíritos imortais, nós não morremos, e mais ainda, somos reencarnacionistas.
Então, nós temos esses dados extremamente importantes. O espírito não morre, céu, inferno, purgatório, tudo isso, nada disso existe. Até o umbral. Tudo isto é um estado de consciência. Estará teu tesouro, ali onde estará o teu pensamento. Coloca o teu pensamento, ali está o teu tesouro. Então, o Doutrina Espírita vem nos libertar de tudo isto. E André também, André Luiz, nos dá um exemplo desta parte de umbral. Quando ele vem aqui, vem visitar a ex-esposa e que ele encontra ela já refeita em um novo casamento, onde ele sente raiva, ele retorna para um lugar que não era muito legal. Mas quando ele eleva pensamento, ele sai dali imediatamente. Então, até André Luiz, naquele momento, nos mostra que tudo é um estado de consciência, tudo é um estado de sentimento. E quanto nós podemos fazer para nos libertar desses sentimentos e nos elevarmos acima da humanidade, mesmo estando no planeta Terra, mas vivermos além, acima desses sentimentos. Precisamos de luta. Eu dizia anteriormente, Kardec nos diz, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, pela mudança de comportamento. Temos muito o que fazer, mas temos todo o manancial de ensinamento que a doutrina dos espíritos veio trazer para nós. Dando continuidade, a gente vai ler. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento. Toda emoção violenta é como martelada sobre essa máquina sensível. Se você pega um objeto que você tem, de maior valor que você, de estimação que você tenha, e você pega um martelo e começa a bater, você vai acabar com aquele jarro belo, ou seja, qualquer coisa que você tenha e que você goste, se você martelar, você vai quebrar. Aí você pega as emoções fortes, as emoções animalhadas, as emoções que não vão construir nada de bom, e você começa a repetir, pensamento repetido, raiva, tô com raiva, eu não suporto, eu não aceito, eu não mereço, fulano não poderia ter feito isso comigo, porque meu filho me decepcionou, porque minha esposa me decepcionou, porque meu esposo não deveria ter feito isso, porque ele não deveria ter agido assim, e assim a gente segue. E muitas das vezes, esse sentimento segue conosco uma vida toda. Esse sentimento fica martelando em nossas mentes. Ela fica repetindo. E são como marteladas na engrenagem de máquina sensível, que é exatamente o nosso veículo físico, o nosso corpo material. Isso vai. O sentimento, as emoções, os pensamentos, eles surgem lá no ser espiritual que somos nós. E atravessa tudo isto, vai perispírito até chegar ao corpo físico e trazendo para o corpo físico todo tipo de patologia, mas reflete no corpo, mas o espírito que está adoecido. Eu lembro certa vez, eu estava trabalhando, quando disseram assim, a mãe de fulana deu entrada na emergência e foi a óbito. O que aconteceu? A filha, uma filha que ela tem, ela fez tanta raiva, ela teve tanta raiva de algo que a filha fez, que ela não suportou. O coração não suportou e ela foi óbito. Então, deveria ser alguém que já tinha um processo cardíaco instalado e por se permitir se embarcar naquele tipo de sentimento da raiva, e o coração, a engrenagem não suportou e ela retorna à pátria da espiritualidade, né? Levando consigo exatamente este sentimento. Volta o espírito adoecido, deixa o corpo na sepultura, porque não suportou, não trabalhou esse sentimento. Não sei que tipo
Não sei que religião a nossa irmã tinha, isso já faz um bom tempo, uns 20 anos atrás essa história, mas eu digo a vocês, nós somos espíritos e precisamos trabalhar tudo isto. Então, cada vez que nós nos permitirmos ter esse tipo de sentimento, eu lembro que Tio Vivi dizia assim, acho que o Genilson, Marinalva sabe que é Tio Vivi, alguns conheceram o Tio Vivi. Então, Tio Vivi dizia assim, deixar que o passarinho pouse na sua cabeça é uma coisa, mas deixar que ele faça um ninho, aí é outro processo. Então, deixar que aconteça em nós, se chatear por alguma coisa, que a gente tem até raiva, natural que a gente, naquele momento, naquele impacto, a gente até tem essa raiva, mas deixar que ela permaneça, como o Tio Vivi dizia, deixar que o passarinho pouse, mas permitir que ele faça o seu ninho em tua cabeça, aí é um outro processo. Então, dando continuidade, diz assim, sabe-se hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. A medicina, a ciência médica já fala isso, é claro, dando um exemplo bem simples para nós, que é corriqueiro no nosso dia a dia, é a dor de cabeça. A dor de cabeça que nós sentimos quando a gente se aflige por algo, a dor de cabeça que vem, que chega, quando a gente se chateia, se angustia por alguma coisa, é isso muito prático, não é? E outra coisa, às vezes nós começamos a ter essa raiva, esse rancor, esse ressentimento, a gente vai se chateando com algo, e algo se repete, a gente se chateia de novo, se chateia de novo. A gente nem tinha uma pressão alta, mas a partir das emoções, nós passamos até a sermos hipertensos por algumas emoções que vai acontecendo no dia a dia, a gente vai se permitindo que aquilo ocorra. Chega dor de cabeça, vai chegando outras coisas, a gente até por muitas das emoções a gente termina até tendo hipertensão. Ou quem já é hipertenso, se permite que essas coisas vão acontecendo no dia a dia. Ou quem é diabético, se permite estar sempre tendo hiperglicemias, que é o aumento da glicose no sangue, por conta das emoções fortes. O que vai acontecer? O que vai acarretar? Todas as emoções que vão aumentar a pressão ou aumentar a parte da glicemia, o que vai acontecer? Vai trazer consequências para os rins. O néfron, que é a parte principal dos nossos rins, ele vai adoecendo por conta disso. E vai, como diz aqui, prejudicando o funcionamento, nos diz Emmanuel, prejudicando o funcionamento. Daqui a pouco, diabético, hipertenso, e daqui a pouco estará também com problemas renais e até necessitando de hemodiálise muitas das vezes. Podemos evitar muitas das coisas. Tem patologias que elas catalogam-se nas nossas necessidades de aprendizados espirituais, trazidos de vidas anteriores. Mas tem patologias que nós buscamos aqui e só iniciando pelos nossos pensamentos. Dando continuidade. Estabelecendo o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Estabelecendo o conflito espiritual. Bom, conhecemos alguém, né? Ou a gente sabe, é um exemplo, um outro exemplo, uma pessoa que hoje está passando por um distúrbio emocional e espiritual. Guardando o que não é bom. Porque eu costumo dizer assim, a gente guarda dinheiro quando tem. Mas guardar sentimentos ruins, não. Vamos esquecer, vamos trabalhar, vamos administrar. E o dinheiro a gente não deve guardar, né? Se eu tenho, mas tem alguém que está necessitando, a gente vai ajudar, é claro. Mas guardar sentimentos que não são legais, que não são bons, que não são construtivos, vai terminar causando o que em nós? Um conflito espiritual. Quantas pessoas vocês não conhecem, e quantas pessoas eu também não conheço, que já estão nesse processo de conflito espiritual? Nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo hoje, quantos já entraram nesses conflitos espirituais? Emoção, espírito. Quantos já entraram? E prejudicando-se muito mais. Por quê? Porque quanto mais eu guardo esse tipo de sentimento,
mas minha imunidade cai, mais receptível eu fico para poder adquirir algum certo tipo de patologia, até vírus, como bactérias ou fungos, que quando a nossa imunidade baixa, com toda certeza a gente vai abrir a porta e deixar que eles entrem. Então, estabelecido o conflito espiritual, nos diz Emmanuel, ele pontua algo. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Veja, ele botou bem pontual, ele foi buscar sobre as glândulas salivares. Ele diz, estabeleceu-se o conflito espiritual, trazido por essas emoções animalhadas. O que acontece? As glândulas salivares, elas paralisam as suas secreções. As glândulas salivares, elas são glândulas chamadas glândulas exócrinas. São as glândulas que fabricam algo e secretam lá no próprio lugar onde elas estão. Por exemplo, as glândulas salivares, elas estão na boca. Tem 3 glândulas salivares principais. Tem das parótidas, que ficam por trás das parótidas, das mandibulares, que fica bem aqui por baixo, e da sublingual, abaixo da língua, aqui do lado da língua. Essas glândulas, elas fabricam as salivas e secretam as salivas na boca. E que ação tem isto para que venha interferir no processo digestório, no processo digestivo? O que vai acontecer? Essas secreções, essas salivas, elas emulsificam o bolo alimentar. O processo digestório, ela inicia exatamente na boca. Você, quando ingere algum alimento, a primeira etapa do processo digestório começa com a mastigação. Você começa mastigando o alimento, aí vem a saliva, que as glândulas salivares já fabricou, aí vem a saliva, emulsifica este bolo e vai levando para o esôfago, para o estômago, intestino, onde todo um processo vai ser realizado. Então, Emmanuel diz que quando a gente entra num conflito espiritual, essas secreções são paralisadas, essas glândulas não fabricam essas secreções. As células, aliás, as glândulas salivares não fabricando a secreção, o que é que vai acontecer? O estômago também não vai fabricar o ácido clorídrico, que é a outra parte do processo digestório. Começa com a mastigação, é levado para o esôfago, vai para o estômago, passa pelo ácido clorídrico, depois vai receber o ácido pancreático lá no intestino, enfim, é todo o processo digestório. Então, se não tem saliva, todo o processo vai ser interrompido, porque o estômago não recebe o estímulo que vem do cérebro, não vai receber o estímulo e vai causar a colite. E ele diz assim aqui, deixa eu ler. Paralisam-se as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas, assim expressar a chamada colite mucosa. A gente sabe que colite é uma inflamação da mucosa do intestino. Então, tudo começou onde? Tudo começou com os nossos pensamentos. Tudo começou com os nossos pensamentos. Pensamento é energia magnética, nos diz Emmanuel, que flui do espírito como a água flui da cachoeira. E esses pensamentos atraem outros pensamentos. Os meus pensamentos atraem outros pensamentos iguais aos meus pensamentos, que juntos vão se unirem para a realização de algum efeito, que toda escolha que eu faço tem realmente uma resposta. Vai ter, eu escolho isto para responder com aquilo, terá uma consequência. Se eu escolho permanecer atrelada a sentimentos não construtivos, com toda certeza vai haver uma consequência. E Emmanuel coloca esta consequência, neste momento, nesta fala de Emmanuel, nesta lição de enfermidade, como
colite, essa inflamação que vai trazer consequências outras. Continuando, ele diz assim: atingindo esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a terríveis calamidades orgânicas, e a gente já sabe. Qual é a calamidade orgânica que pode vir depois disso? Um câncer. Né? Quantas pessoas por aí têm câncer de intestino? Quantas têm outros tipos de problemas? Até não chegar a um câncer, mas uma criatura que tem uma colite ulcerativa, por exemplo, é uma pessoa que vai ter momentos de diarreia, momentos de constipação constante, que vai precisar de uma dieta extremamente rigorosa. E, com certeza, a absorção alimentar não será mais a mesma. Você pode até comer alguma coisa, mas ao passar pelos lugares do sistema digestório, não vai absorver como deveria absorver vitaminas, sais minerais, enfim, não vai absorver nada disso. E vai refletir, com certeza, na parte do corpo, emagrecimento, anemia, enfraquecimento dos ossos e outras coisas mais, trazido exclusivamente pelos nossos pensamentos. Então, ele continua dizendo assim: atingindo esse processo, esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a terríveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Quantas pessoas, em um certo dado momento, precisam fazer uma colostomia, né? Precisam interromper o caminhar do intestino, porque está tendo ali um problema sério, grave, que precisa interromper. Aí abre-se uma boca na parte do abdômen, para que o intestino seja ali, o final, que deveria ser lá no reto, passa a ficar naquela área, no abdômen, na barriga, não é? Para que possa colocar para fora tudo aquilo que o organismo não necessita mais. Ele retira o que é necessário, o que não lhe serve, é exteriorizado através do bolo fecal. Mas tem pessoas que no meado do tempo da sua caminhada é necessário fazer um tipo de cirurgia dessa. Então, continuando. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionam o vício, é imprescindível evitar o desregramento da alma. Percebamos bem. Emmanuel diz para a gente: se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que vão aprisionar ao vício, a gente sabe, os vícios, as drogas lícitas e ilícitas. Nós conhecemos quantas pessoas desencarnam, retornam à pátria da espiritualidade por conta dos problemas hepáticos, dos problemas pancreáticos, por conta da bebida, ou que trazem outros tipos de problemas através das drogas ilícitas. Né? Nós conhecemos tantos, eu conheço muitos, porque a gente é enfermeira, eu sou enfermeira, e a gente trabalha, a gente já lida com esse processo há muitos anos. Né? A gente vê quantas pessoas retornam à espiritualidade por essas dificuldades trazidas por substâncias que envenenam o aparelho fisiológico. Mas Emmanuel diz assim: se não é aconselhável envenenar o corpo físico, a vestimenta física, através exatamente dessas substâncias, é imprescindível. Percebamos bem o que ele coloca: é imprescindível evitar, é imperioso evitar desregramento da alma, que ele impõe desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções
e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. O que é decepcionar-se? Por que a gente decepciona-se com as pessoas? Ou porque a gente decepciona as pessoas? Porque a gente também decepciona as pessoas. A gente não só nos decepcionamos com os outros, mas nós também, como a gente decepciona o outro. E o que é decepcionar-se é criar expectativas. Nós criamos expectativas sobre uma outra pessoa. Nós gostaríamos, assim, de que o outro respondesse aos estímulos de acordo com o nosso pensamento. Nós esperamos que os nossos filhos, porque são os nossos filhos, ou marido, ou esposa, a gente, principalmente os filhos, nós gostaríamos que os nossos filhos obedecessem a nós como se fossem marionetes. Filhos não são marionetes, como nós não somos marionetes do Pai. O Pai não nos fez marionetes. Ele nos dotou de livre-arbítrio. Ele nos deu a oportunidade para crescermos. E a mesma coisa são os nossos filhos. Muitas das vezes dói, porque aquilo que vem de filho é o que mais dói. É uma ingratidão, por exemplo, uma decepção que nós temos em relação ao filho. A gente precisa compreender e buscar, vasculhar na nossa mente os ensinamentos da doutrina, quando ele nos diz que nós não somos iguais a ninguém. Nós somos espíritos imortais e que somos diferentes. Cada um tem o seu pensar, cada um construiu os seus conhecimentos, cada um traz suas inclinações. E é por isso que a doutrina, ela fala também, quando nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que a primeira infância é a mais importante, o primeiro momento reencarnatório do espírito na Terra, no corpo físico, é de até 7 anos. E que os pais precisam ser como os bons jardineiros, para observar as ervas daninhas e arrancá-las no momento certo. Então, nós somos assim. A decepção é porque a gente cria expectativas. Meu filho tem que ser isto, mas meu filho não quer ser isto. E a gente se decepciona com eles, e a gente se decepciona com as pessoas. E a gente cria em nós um sentimento de tristeza. A gente se coloca no lugar de vítima, nós somos vitimizados. Nós, muitas das vezes, gostamos de sermos vítimas. Ah, como eu sofro. Ah, como eu sofro. Ah, meu filho não poderia ter feito isso. Ah, meu marido fez isso. Ah, enfim, a gente continua, a gente fica naquela viciação. Nós ficamos naquela viciação que vai trazer consequências gravíssimas para o nosso corpo físico. Para nós, como seres espirituais. E se não se traduzir como patologias em nosso corpo físico e levando a essa engrenagem belíssima, extraordinária, que nós nunca vimos nada igual, a sofrer, a prejudicar os seus funcionamentos e a trazer consequências de um órgão para o outro, porque os órgãos eles trabalham unidos. Os órgãos foram feitos por Deus. Eles foram criados exatamente para trabalharem-se unidos, para se ajudarem. E a gente tem muito que aprender com a vestimenta física, com essa engrenagem maravilhosa. Então, dando continuidade, que o tempo passa muito rápido, coloca-se assim: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-lo no solo emotivo de nossa existência. Intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Vejam bem. Cultivar melindres e desgostos. O que é cultivar? O que a gente conhece por cultivar? Cultivar é cuidar. Cultivar é tratar. Se a gente estiver cultivando uma plantinha, uma sementinha, cultivar é regar. Cultivar é colocar o adubo. Cultivar é dar o sol, botar ele no sol para que ele leve e receba a energia solar. É retirar, se tiver com muita chuva, para não danificar, dependendo do tipo de plantinha que nós estamos cultivando. Cultivar é ter muito cuidado para que não morra.
e a gente cultivar melindres e desgostos, é mesmo que semear espinheiros magnéticos que vai terminar intoxicando a nossa tessitura carnal, a nossa tessitura da vestimenta corpórea, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Quando a gente lembra que na erraticidade, como disse Emmanuel lá no princípio, na erraticidade, quando lá nós estamos, nós não deixamos de estudar, né? A gente estuda aqui, a gente volta ao plano espiritual, lá nós estudamos, nós nos preparamos, existe essa cartilha oral, como disse Emmanuel, para orientar os espíritos que vão reencarnar. Quando aqui nós ingressamos, quando nós mergulhamos e que nascemos para o mundo material, se a gente não tem um bom processo no princípio da nossa vida, se a gente não conseguir ser orientado para sermos seres autônomos, seres que entendam que nós, quem fazemos, nós somos os construtores das nossas felicidades, das nossas infelicidades. Se nós não conseguirmos passar isso para os nossos filhos, ou receber dos nossos pais, naquela primeira infância, a sermos espíritos que já começam a entender a importância dele para com ele mesmo, vai ficar mais difícil no processo do encaminhamento de ser um homem de bem lá na frente. Isso vai também interferir neste processo. Então, dando continuidade, que o tempo já está bem avançado, Cláudio, eu vou parar. Ele diz que tudo isso vai trazer consequência para o sangue, nervo, glândula e vísceras do corpo, que a providência divina nos concedeu em vista ao nosso desenvolvimento das faculdades para a vida eterna, para sermos espíritos de luz, com toda certeza. Então, guardemos, para finalizar, guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. É fácil não, né? Com certeza. Mas é imprescindível, é necessário que a gente possa guardar compreensão, paciência, bondade e tolerância para que nos passos, em cada passo da senda, e eu vou dizer uma coisa a vocês, a doutrina espírita, ela é esclarecedora, ela nos chama à razão. Nós precisamos ter esse entendimento pelo estudo, porque através do estudo a gente passa a compreender quem somos, de onde vemos, para onde vamos, e o que é que nós estamos fazendo aqui, o que necessário se faz para sairmos daqui melhores que quando a gente chegou. Então, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e o serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Hoje, nós ainda somos dominados pela enfermidade, mas é necessário tudo isso que Emmanuel está falando, que a doutrina espírita traz para nós, é essa busca pela mudança de pensamento, essa busca pela mudança de comportamento, essa busca para mudar paradigmas, para deixarmos muito daquela coisa que veio do passado, que trouxemos arraigados em nós, e precisamos ter uma mudança para melhor, Volto a dizer a vocês, estamos vivendo num momento muito difícil, momento de pandemia, momento de muita dor, mas que nós podemos fazer a diferença, onde nós chegarmos, diante do conhecimento que a doutrina espírita nos confere e nos convida ao entendimento para essa mudança tão essencial nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, porque nós não somos mestres, porque mestre é Jesus, mas não podemos dar o nosso exemplo.
E ele continua dizendo desta forma. Busquemos renovação mental para o bem, com apoio do estudo nobre e do serviço constante. Serviço constante. Estudo nobre e serviço constante. É que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Nós estamos aqui para aprendizado, para sermos quem sabe, um completista e não sermos suicidas. O espírita, ele tem uma visão mais ampliada. O espírita tem a condição de fazer melhor. A responsabilidade nossa é muito maior, meus queridos irmãos. Nós não podemos dizer, nós não sabíamos, porque a quantidade, o acervo de conhecimentos, ou que nos é trazido por esta doutrina que é consoladora, que é esclarecedora, são muitos, muitos. E nós não podemos dizer, nós não sabíamos. Então, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Isto é as orientações que a espiritualidade nos traz. Gratidão, gratidão, Cláudia, gratidão a todos vocês, mas gratidão em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ao Mestre amado Jesus e aos bons espíritos de luz. Muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite. Maravilha. Gratidão para nós, né, Edna? Por esse maravilhoso trabalho, um verdadeiro tratado de saúde. Então, fica aí a deixa para que a gente possa, principalmente, vigiar os pensamentos, né, os sentimentos, porque estão aí a fonte, todas as fontes das nossas doenças, né? Mas antes de encerrar, Arthur estava pedindo para fazer uma pergunta. Pode ser, Edna? Arthur? Com certeza. Sim, Cláudia, diga aí. É a pergunta, irmã Edna. Irmã Edna, boa noite. Olha, gostaria boa noite, Arthur. Talvez essa pergunta seja meio boba, mas eu estou iniciando agora, né, o estudo da doutrina, e eu gostaria de saber o seguinte: eu já ouvi uma palestrante falando isso, um palestrante falando isso, mas eu realmente assim não me recordo bem. Se você pudesse sintetizar, eu sei que talvez já está terminando aqui o tempo, mas talvez até algumas pessoas tenham... O que é que a doutrina explica que não existe doença, mas sim doentes? Eu já vi alguém falar isso numa palestra. Por que não é doença e sim doentes? Por quê? Porque, na verdade, Arthur, a doença é no ser espiritual. A doença inicia-se no ser espiritual. O que existe na nossa carne é apenas um reflexo dos nossos pensamentos ou das nossas necessidades, é claro. Então, não existe doença, existe o doente. Não é assim que você falou? Não foi essa colocação que você botou? Não é? Sim. Existe o doente. Por quê? Por conta de ser do momento emocional que tu estás vivendo. A doença existe. Existe o doente, não é? Não foi isso que eu agora me perdi. Não existe doença, existe doente. Pois é. Porque o doente é por conta dos teus pensamentos, do meu pensamento, dos nossos pensamentos. A partir do momento, Emmanuel diz assim, que a saúde é o perfeito equilíbrio da mente. Então, no momento que a gente tiver esse perfeito equilíbrio da mente, mesmo que você tiver com algum tipo de doença, você não vai estar doente. Você não vai estar doente. Porque você já consegue entender a necessidade daquilo que você está passando. Eu tive uma paciente agora há pouco, que ela estava com uma síndrome. Então, ela estava do rosto até o abdômen, com vesículas, aquelas pústulas nas vesículas, chamadas vesículas. Via do rosto, braço, até o final do abdômen. Sabe o que ela dizia para mim? Eu estou bem, Edna. Eu estou bem. Nas minhas pernas nem tem nada. Eu nem tenho febre. Eu estou muito bem. Percebeu a diferença? Ela não estava doente. Ela estava até, tinha uma doença, mas doente ela não estava. Porque ela não se sentia doente. Porque ela estava além daquela situação que estava ocorrendo.
Deu para entender? Deu para entender, bem colocado, viu? Muito bem, realmente, deu para compreender, é bem esclarecedor. Obrigado, viu, irmã? Obrigada também. Então, Edna, mais uma vez, em nome do Instituto Semeadores da Fé, eu agradeço pelo trabalho que você realizou, pela sua presença. Que bom que você pôde aceitar o nosso convite. E, com toda certeza, nós vamos marcar outros encontros para que você possa trazer temas tão importantes como foi esse, né? Foi muito bom mesmo, muito bom. Leve um abraço fraterno para a casa que você faz parte, né, o Bom Samaritano, e paz e luz para você e para todos nós. Agradecemos também a presença de todos que estão aqui participando, os que são dos Semeadores da Fé, os que são das nossas casas irmãs. E, para encerrar, gostaríamos de pedir para o nosso irmão Nicola, do nosso lar, para fazer a prece de encerramento. Pode ser, Nicola? Positivo, irmão. Mestre amado Jesus, resta-nos apenas agradecer a noite de aprendizado que aqui tivemos com a nossa irmã Edna. Nosso agradecimento profundo pelo seu conhecimento, dela ter compartilhado toda essa sua experiência de vida e da doutrina conosco. Agradecendo também a assistência espiritual que tivemos. E aproveitando este momento de elevação mental, gostaríamos ainda de rogar, Senhor, por toda essa humanidade sofredora, pelos 4 cantos do planeta. Muito obrigado, muita paz para todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Foi bom estar com vocês. Boa noite, Boa noite a Claudinha. todos. Edna. Boa noite, gente. Muito bom estar com Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, Edna. Boa noite. Um abraço. Boa noite.